esse é mais um episódio do ADV Tá On, um podcast idealizado para você, advogado, acadêmico de direito, estudante de direito, que abrange conteúdos sobre marketing e empreendedorismo jurídico, inovação, tecnologia e novidades do mundo jurídico. E hoje nós teremos aqui dois grandes amigos, um que fez parte desse projeto, me deu bastante pressão, incentivou e me ajudou, que é o Sérgio Vieira, e o Cândido Neto, meu contemporâneo aí de faculdade. Estamos juntos nessa guerra desde 2004, não é isso, Cândido? 2004. Então, por favor, Sérgio, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, sou calouro de vocês, formei em 2006. Olha aí. Então acho que eu tenho mais a aprender aqui do que a falar. Mas vamos bater esse papo, porque a gente pode trocar de figurinha. Acelerou no tempo, né, Cândido? Porque a gente, o homem veio ali, né, com uma Ferrari, sei lá, na Ferrari ou na McLaren, e passou na nossa frente. Passou na frente de todo mundo, mas é assim mesmo. A gente vai devagarzinho, mas a gente chega também, né? Chega. No mesmo lugar, às vezes. Às vezes passa, às vezes chega um pouquinho antes, mas chega. Em algum lugar a gente vai chegar, basta a gente saber onde é. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre, de fato, o que é a advocacia de sucesso. Propósito e posicionamento digital, já que é o ADV Tá On, não só de online, mas on na vida espiritual, familiar e nos negócios. Não é isso, Candinho? Conta pra gente, meu irmão, como é que funciona aí essa advocacia de sucesso que você tem hoje, depois de 20 anos, completando 20 anos, né? Esse ano. Vamos completar 20 anos agora, em 2024, né? E antes de falar qualquer coisa, eu quero primeiro agradecer a Deus por você ter lembrado de mim para me convidar para estar sentado à mesa aqui, junto com o Sérgio, junto com vocês, que são pessoas que eu admiro já há bastante tempo. Não preciso aqui rasgar seda, você sabe disso. A gente conversa no off, né? Muito mais do que no on. Então, é no off que a vida acontece, né? É o que eu penso. Então, muito mais importante do que a gente estar aqui na frente das câmeras e tudo, é aquilo que a gente já conversou quando chegou aqui, por exemplo. É a conexão que a gente tem. Então, quando você fala que o sucesso ele só vale a pena se for nesses três pilares, né? Tanto na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal, no espiritual, eu entendi isso, demorei um pouco para entender, na verdade. Demorei alguns bons 38 anos, mais ou menos, para entender que antes de ter sucesso profissional, aquilo que eu já considerava um sucesso profissional ali aos 38 anos, eu entendi, né, tive que mudar a minha concepção em relação a algumas coisas, ressignificar muitas, e eu entendi que o sucesso só vale a pena se ele for completo. Né? Eu digo que a vida extraordinária que a gente nasceu para ter, que a gente foi colocado aqui nesse mundo para ter uma vida extraordinária. E essa vida, ela só vale a pena se a gente tiver sucesso em todos os pilares, não só 1, 2 ou 3 na vida. Eu geralmente aponto como pilares pelo menos 10. Né? E esses 10 pilares, eu vivo falando sobre isso. O primeiro deles, o mais importante na minha visão, é o pilar espiritual. Se o espiritual estiver bem, o teu emocional vai estar bom, a tua família vai estar boa, a tua saúde vai estar boa, enfim. E todos os outros pilares, eles acabam acompanhando o espiritual. Foi essa chave que virou na minha vida aos 38 anos e hoje eu vivo de acordo com esse entendimento. A gente sabe que a idade, ela traz maturidade, não é isso? E aí a gente sempre tem aquele pensamento, eu queria ter, com 30 anos, a cabeça que eu tenho hoje. Impossível, né? Mas não é possível. Mas que bom que você descobriu aos 38, eu estou descobrindo aos 40. Não sei se o Sérgio já descobriu. 40 e tanto. Não, estou com 43, mas descobriu aos 40. Ele achou que ia passar esses 40 dele, se perceberam. Não vem com história, não. A gente é da mesma idade. E eu fui numa reunião na casa do Cândido, e aí ele falou assim, bichão, vou te dar um presente. E me deu um presente mesmo, foi para participar de um evento com um pastor aqui de Manaus, e que ali eu pude experimentar algumas coisas boas que ainda não tinha experimentado, como, por exemplo, o fortalecimento aí com Deus. E a partir dali, simplesmente, eu parei de preocupar verdadeiramente com trazer aquelas coisas que trazem ansiedade pra gente, o que eu vou fazer amanhã, qual é a empresa que eu vou procurar, não sei o quê, e passei a colocar como centro ali e viver cada dia de uma vez, um dia de cada vez, na verdade. Sim. E, Sérgio, você, meu irmão, conta pra gente, já que você começou depois da gente, já passou anos-luz. Está muito longe. Na verdade, acho que eu comecei antes, que eu comecei a trabalhar aos 14. Olha aí, então tá explicado. Com 40 eu comecei
83 com 14, 97. Eu acho que aí vocês não estavam trabalhando ainda. Então, na área jurídica, a faculdade eu fiz de 2002 a 2006, mas comecei a trabalhar bem mais novo. Então, quando a maioria começou a trabalhar, eu já tinha experiência de mercado. Não era um currículo de uma folha só. Mas na linha do que é sucesso, sucesso é subjetivo, na minha opinião. Muito. Tem uma régua comum aí que a rede social traz de carro de luxo, viagem internacional, que aí depois a gente vai falar mais sobre isso, mas não necessariamente, pelo menos para mim, aquilo ali não é uma régua de sucesso. E à medida que a gente vai evoluindo na vida, o nosso conceito de sucesso muda. O Sérgio, recém-formado, solteiro, sem filho, tinha um referencial de sucesso. O Sérgio casado tinha outro, o Sérgio pai tem outro, e assim sucessivamente. A gente não pode desconsiderar a questão financeira, é óbvio que ninguém... É pouco provável que seja muito feliz com as contas vencidas. Óbvio que é possível ter felicidade, sim. Mas não sejamos hipócritas de dizer que contas pagas geram algum conforto. É o suficiente? Pelo contrário, em absoluto. Tanto é que tem uma frase que diz que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, né? Mas a gente não pode negligenciar. Contas pagas ajuda para que a gente foque e cuide de outras verticais da nossa vida. Mas é só dinheiro? Não. Não. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem família, não tem amigo, não tem saúde. Pegar um exemplo só para ilustrar recente, Abílio Diniz, bilionário, morreu. Caixão não tem gaveta. Viveu a plenitude do empreendedorismo, mas diz que existem duas certezas na vida, a morte e os impostos. E vai todo mundo para o mesmo lugar, rico, pobre, conta vencida, conta paga. Na hora que a hora chega, a gente vai para o mesmo lugar. Mas sucesso é um somatório de algumas coisas que a gente também vai ajustando isso na rota. E qual foi a ideia, Sérgio, de fazer esse livro aqui, A Filosofia do Sucesso na Advocacia, com o Bruno, que é um cara também expert aí do marketing jurídico? Geralmente, 31 de dezembro do ano novo, a gente faz um monte de coisa, né? E alguns abrem lá o projeto para o ano seguinte. Vem a lista. Emagrecer, cuidar da saúde, dar mais tempo para a família, ganhar mais dinheiro, estudar, tem um leque de coisas aí. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Escrever um livro. E já há algum tempo eu vinha colocando nessa minha listinha de projetos para o ano subsequente escrever um livro. E como a maioria das coisas que a gente coloca nessa listinha, ela ficou lá por vários 31 do 12 e o ano seguinte isso não acontecia, né? Até que Bruno Bon, grande amigo, bacharel em Direito Publicitário, já tinha escrito. Eu já tinha plantado uma árvore quando era criança, copinho de plástico, feijãozinho na escola, germinou, a árvore estava plantada. O filho tem 8 anos, chama Enzo, estava faltando o livro. Então coloquei na listinha do a fazer. Liguei para o Bruno, porque o Bruno já tinha escrito. Então, quando você não sabe fazer, ou você se arvora a fazer sem saber, e às vezes dá certo, mas o risco de dar errado é alto, ou você pergunta para quem sabe. Exatamente. Eu tinha ideia, não fazia a menor ideia como se escreveria um livro profissionalmente. Liguei para ele, contei que eu tinha interesse e qual que era o escopo da minha ideia para o livro. Ele falou, Sérgio, te ajudo se você quiser fazer o seu livro, editora, revisão, toda a parte técnica, mas estou escrevendo um livro e o prefácio, se eu te mandar, você vai ver que é muito parecido com as ideias que você está me trazendo sobre as quais você quer falar. Então você pode fazer o seu, eu te ajudo, ou a gente faz juntos. Então surgiu a ideia de fazermos juntos. Para mim é o primeiro livro, o Bruno já tem alguns outros. Então a tríade do árvore, filho e livro, essas 3 eu já dei check no currículo. Vou buscar mais 3 e mais 3 e mais 3. Maravilha. E o teu livro, Cunil? Eu vou ter que conectar com o Sérgio para escrever. Ele me deu essa ideia agora. Vamos lá. Pergunta o meu, aí a gente vai na mesma onda. Vamos no mesmo, fazer, vamos surfar essa mesma onda. Cara, na verdade eu tenho observado, já tive algumas propostas, inclusive, né, para escrever e até então escrever um livro ainda não havia estado na minha lista do dia 31 do 12, vai entrar agora, talvez, ou nem entre, né? Talvez a gente escreva antes de entrar na lista. Mas, enfim, eu espero que a gente possa falar melhor sobre isso, né? Falar mais sobre isso e fazer com que a coisa aconteça. A gente estava conversando aqui fora do ar, no off, né? Que para que um projeto
seja ele um projeto social, como é o caso lá do nosso que nós temos, os Jovens Embaixadores, que nós conectamos, no caso eu, meu irmão, a minha esposa, a esposa do meu irmão, e mais alguns amigos, né, parceiros, voluntários que estão conosco nesse projeto. Eu não vou citar aqui o nome de ninguém, porque senão eu vou ser injusto com os demais. É muita gente envolvida. E assim como lá o nosso projeto social, que está dando muito certo, graças a Deus, todo projeto eu aprendi que deve ter pelo menos 3 pessoas envolvidas. Ou uma pessoa que faça essas 3 funções, exerça essas 3 funções. E quais são elas? O sonhador, sem um sonho, nada sai do papel, né? Para qualquer coisa que existe, alguém sonhou. É né? verdade. Então, primeiro existiu na mente, né? Na imaginação de alguém. Então, isso eu chamo de o sonhador. A pessoa pode sonhar dormindo ou acordada, mas tem que sonhar para que exista um projeto. O realista, existe a necessidade de ter um realista que vai colocar tudo no papel. Pé no chão, né? Tudo que é preciso. O executor, é esse, Sérgio? É isso. É quem executa, realmente vai relacionar ali tudo que precisa para que esse projeto aconteça. E o crítico, porque sem o crítico, a chance de dar errado é muito grande. Então, você pode fazer. Só o sonhador começar a fazer alguma coisa. Dificilmente ele vai terminar. E eu tive essa experiência. Eu já comecei alguns projetos sozinho. E esses projetos, a tendência da maioria deles foi que eu não consegui concluir. O projeto que hoje que faz parte da minha vida hoje, que é esse, os Jovens Embaixadores, que na verdade é o projeto mais importante que eu já fiz até hoje. E por que a importância dele? Não é porque ele me traz recurso financeiro, nada disso. Mas é a realização mesmo de você saber que está transformando vidas de pessoas que dificilmente teriam as oportunidades que tem hoje. Então, geralmente, nós falamos isso lá para as crianças, para os adolescentes, né, os jovens que fazem parte lá do projeto, que são beneficiados também, não são os maiores beneficiados. Eu me considero o maior beneficiado desse projeto. Eu, meu irmão, né, a gente se considera os professores lá que dão aula de forma gratuita, né, ninguém cobra nada, todos nós somos voluntários, mas nós somos os maiores beneficiários. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar mudanças na vida de crianças e adolescentes, principalmente. Pessoas que estavam ali em situação de completa vulnerabilidade e hoje têm um sonho de viver do esporte, um sonho de serem campeões mundiais. Então, fazer com que aquelas crianças e aqueles jovens ali começassem a sonhar com um futuro melhor, não só para si, mas também para sua família, isso aí, para nós, é a recompensa que é maior de todas. Sérgio já escreveu o livro dele, Cândido já tem um projeto social dele bastante avançado, e eu estou me aventurando aqui no digital, com esse podcast, para trazer pessoas que nem vocês, para que possam inspirar a nossa audiência a fazer algo relevante na vida antes que a gente morra. Como o Sérgio falou, o Abílio Diniz faleceu e não tinha nenhuma gaveta ali. Tem um padre, não sei se vocês acompanharam agora no carnaval. Não é o do balão não, né? Pelo amor de Deus. Não é o padre do balão não, né? Não, é o que foi no carnaval. Eu não sei se é pior. Não, me conta o que é. Eu esqueci o nome dele agora, mas o fato foi o seguinte. Ele tinha um sonho de assistir o carnaval. E aí, de ir lá para Sapucaí, de acompanhar o desfile. E aí foi o que ele fez. Pra quê, né? Padre, não sei o quê, tá. E aí caiu ali foi mais um ali, alvo Cancelado. Do cancelamento, né, social. Mas o posicionamento dele foi bem coerente. O fato de eu estar ali não vai dizer o que eu sou, o que eu tô me comprometendo, mas eu tinha um sonho de assistir ali aquela parte cultural e fui lá e assisti. E aí, numa dos posts dele, ele diz o seguinte: vim, nada trouxe, irei e nada levarei. Eu falei, rapaz, verdade. Então, bora viver aquilo que a gente tem vontade de fazer, independente do que a gente faça, do que a gente seja. E ele deu uma explicação técnica, agradeceu as pessoas que eram mais direitas do que ele, né? Que estavam cancelando ele. Disse, olha, você... Igual no podcast, você é bom, hein? Você é fera, né?
Você é o cara. Você que é o cara. Você que é o cara. Então Quem eu Neymar, agradeço. né? Como é que é teu nome mesmo? Eu agradeço Eu vi, essas né? pessoas que estão me criticando, né? Que nunca magoaram ninguém, que nunca pecaram. Muito obrigado, mas fazer o quê, né? Vou continuar minha vida de padre. E ele continuou. É isso aí. Os fariseus não perdoam, né? Então, a gente ouviu aí, agora recente, uma música que viralizou, né? Uma apresentação de uma moça, acho que de Marajó, se eu não me engano, que viralizou aí nas redes sociais, exatamente falando sobre isso, né? Sobre os fariseus, né? Sobre os projetos que são feitos, os cultos, os eventos que são feitos para nós mesmos. Né? E a gente finge que está sendo para Deus ali, mas na verdade pessoal. É pessoal, é para alimentar o nosso ego. Né? Então, acredito que esse padre, eu não ouvi essa notícia, não vi, não li em lugar nenhum. É para vocês. Mas eu me solidarizo com ele. Realmente você fazer algo que está fora dos padrões ali do politicamente correto, o risco de você ser cancelado é muito grande. Né? Então, mas como a gente só depende da aprovação dele, ele já nos aprovou. Ele já nos aprovou, isso aí não tem problema nenhum para mim. Exatamente. Então eu tenho andado segundo esse conselho aí, né, de não depender da aprovação de ninguém. Isso é algo que deixa a gente em paz. Hoje, inclusive eu estou lendo um livro, terminando de ler um livro, que é de um autor, 2 autores, se eu não me engano, japoneses, acho que são japoneses, né, pelo nome lá, A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Não sei se você já leste ou já ouviu falar. Não, mas pratico muito isso. Excelente, excelente. Vou ler para ver se valido o que eu tenho praticado já há algum tempo. Gostei muito desse livro, estou gostando, na verdade, estou terminando. E fala sobre isso, da nossa coragem. A gente tem que ter coragem de não agradar. Cada um tem a sua tarefa. Então, gostar de mim ou não é tarefa minha. Né? Se o Sérgio gosta de mim ou não, isso é tarefa dele. Eu gosto. E isso vale para qualquer pessoa. A aprovação, então, né? A necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação atrapalha muita gente. Tem essa necessidade, Sérgio, de aprovação? Todo mundo já teve e continua tendo algumas. Se a gente falar que não, é mentira. É mentira. A gente tem a necessidade de aprovação, um ativo da nossa esposa, dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos amigos. E quem disser que não se preocupa com a opinião alheia, não está dizendo a verdade. Está mentindo. Partindo desse pressuposto, como é o título do livro? A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. A gente é fruto dos sims e dos nãos que a gente recebe do que a gente dá. Se a gente quiser dizer sim para todo mundo, não vai funcionar. E aí, os 3 aqui somos pais, a gente educa nossos filhos nos nãos, não nos sims. Os sims também educam, mas é no não. E é duro dizer alguns nãos, mas é necessário. Então, a coragem de não agradar começa em casa. Às vezes a gente se desagrada, a gente não faz todo dia o que a gente quer. Exatamente. Como assim, Sérgio? Se eu for fazer o que eu quero todo dia, eu não faço o que precisa ser feito. Tem dia que eu até tô afim de ir pro escritório trabalhar. Mas não é todo dia que eu tô afim de ir pro escritório. Então, vai perguntar se você quer ir pra praia, pra sair de lanche, andar de moto, e brincar com seu filho ou ir pro escritório. Você não vai responder que você quer ir pro escritório todo dia. Aí quando você começa a pensar a respeito, você fala, opa, faz sentido. Isso quer dizer que você vai contra a sua vontade? Não. Você vai porque precisa ser feito. Eu uso uma frase que ilustra bem, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. É real? Não, porque crianças também não fazem o que querem. Perguntar pro Enzo se ele quer ir pra escola todo dia às 7 da manhã, ele não quer não, mas ele vai. Então nem criança faz o que quer, quanto mais os adultos. Então, a consciência de dizer não, e isso serve muito pro profissional também, eu chamo isso de demitir cliente. Eu ouço pouco a gente falar isso. A gente fala muito de prospecção, canal de vendas, funil, lead, conversão, um monte de nome que a gente está acostumado. Mas depois que esse cliente está dentro no dia a dia, ele pode gerar uma recorrência financeira, ou tem uma propensão de faturamento, mas às vezes ele não é saudável para a gente, para o todo, para o negócio. Às vezes ele não é saudável para ele mesmo. O que faz com isso? Demite o cliente. É dizer não. Não quero continuar com a nossa parceria. Precisa brigar com ele? Não. É que a gente está acostumado também com términos dolorosos. Isso mesmo. Alguém some, né? Antigamente foi comprar cigarro e não aparece mais. Não precisa, amigo. Para casar precisa de 2 sims, para separar precisa de um sim só. Então, ter a consciência do que se quer e ter a consciência do que não se quer.
tenho consciência do que eu não quero. O que eu faço? Pratica, fala com a pessoa. Foi bom até aqui, não quero mais. É confortável? Não, não é não. Aí depois que você começa a ter a rotina de executar, praticar isso, fica menos difícil. Já tem o nome da mentoria, Sérgio. Pode dar. Aprenda a dizer não com Sérgio Vieira. Vai ter, acho que tem bastante conteúdo. Nisso tenho sido bom depois que eu entendi e pus em prática. Isso tem um bom tempo, tá? Sérgio, Isso eu sou conviver. Um dos módulos pode ser demita seus clientes. Gostei desse. Né? Demita seu cliente. A gente tem que aprender a demitir cliente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Demita os clientes que merecem ser demitidos, senão você fica sem ninguém. Não, mas aí quando você fala assim, demita seu cliente... Com consciência, com propósito. Isso chama atenção. Claro. Como assim demitir? Vai demitir todos os clientes? Aí não, claro. Né? Mas só que para chegar, a pessoa tem que ter um interesse. Como assim demita seu cliente? Se eu falar demita alguns clientes, demita os seus clientes que merecem ser demitidos, tá? Aí a pessoa já entendeu qual é a Nós mensagem. três a gente pode falar, são 3 colegas advogados e amigos, a gente pode falar bem mal da classe, né? Sim, nós mesmos. Se alguém claro. de fora falar, a gente não defende. pode, se alguém de fora falar, a gente não admite de jeito nenhum. Agora da gente... E a gente tem cases aqui que a gente pode trocar figurinha de repercussão de mídia, de repercussão técnica e tal. Tem muito cliente que sente orgulho de bater no peito e falar: o doutor Cândido me atende. Sim. O doutor Daniel me atende, o doutor Sérgio me atende. E às vezes a gente não se atenta para isso. A gente acha que o ativo são só eles. Eu atendo pessoa tal, eu atendo a empresa tal. O contraponto existe. Exato. Pessoas gostam de se sentir confortáveis e ter o advogado que é conhecido. Sim. Isso tem que ser uma via de mão dupla. A gente entrega o que foi contratado, o cliente entrega o que foi combinado e os dois crescem no tal do ganha-ganha, cada um na sua área. Se alguma hora não fizer sentido para um dos dois, tem que levantar a mão e dizer: ou o que a gente combinou você não está entregando, ou estou entregando mais, ou não está confortável. Isso tem que ser um diálogo, porque senão não vai funcionar. É uma relação comercial, relação de prestação de serviço. Exatamente. Extremamente de confiança e personalíssima. Mas se desequilibrar e não voltar ao equilíbrio, chega uma hora que você vai ter que precisar desligar, demitir o seu cliente. Não tem jeito. E Sérgio, desculpa, Daniel, Meu te irmão, interromper, que eu vi que você... Não tem essa não. Suspirou Eu suspirei para fazer, mas eu segurei. Mas isso que o Sérgio está falando, cara, é muito interessante. E eu aprendi na prática recentemente. Eu digo recentemente, cerca de 3, 4 anos atrás. E não foi ninguém que teve que me falar da forma didática que o Sérgio está falando aqui. Mas eu entendi. Eu fui fazer uma parceria uma vez com um advogado lá de Brasília. E o cara... entre os 5 melhores da minha área, né? Ele está ali entre os 5 melhores advogados do Brasil na minha área. E eu cheguei lá no escritório dele nesse dia e falei assim: olha, estou com um cliente excelente para a gente. E eu apresentei para ele o processo, falei do caso, ele falou: pô, mano, me desculpa, meu irmão, isso eu não faço. Era uma área que ele não fazia. Por opção, ele resolveu não fazer, né? Era na área criminal, mas um determinado tipo de delito que ele resolve não fazer. E ali me abriu ali uma curiosidade, eu tive a curiosidade e eu comecei a questioná-lo, né? Mas qual o motivo e tal? Ele começou a me explicar, eu falei: tá aí, faz sentido para mim. Desde ali, eu falei: não quero mais atuar também nesse tipo de situação. Então aquilo foi um divisor de água. A gente pensa nos sims que a gente dá, e a gente às vezes não reflete sobre os nãos dados. E para ser muito sincero, esse era um contrato, e eu falei para ele: olha, isso aqui é um contrato de 7 dígitos. Ele falou: mas aqui a gente não vai conseguir atender. Então, assim, quando a gente escolhe fazer direito, na mesma escolha, a gente escolheu não fazer as outras áreas. A gente escolheu não fazer área de exatas, não fazer área de saúde, não fazer... são vários nãos para um sim. Para um sim. Vários nãos para um sim. Dentro do direito, nós 3 terminamos o bacharelado do direito, aí abre outro leque infinito, área pública, área privada. Dissemos não para a pública, fomos para a privada. Dentro da privada, cada um está no segmento. São vários nãos. Exato. Às vezes alguns não são inconscientes, outros não são conscientes. Então, para um sim, tem uma infinidade de nãos. E não se fala sobre os nãos. E quando a gente fala não para os outros, a gente está falando sim para a gente. Tem esse ditado. E a gente falou aqui de demitir cliente. E eu não sei você, Cândido, mas eu também tive um momento da minha vida, nesses 20 anos aí, em que eu encerrei uma sociedade. E
não foi como eu esperava, porque eu achava que nunca fosse fechar esse ciclo, mas fechou. Demorou ali para eu aceitar que tinha finalizado. E hoje eu tenho como sócia a minha esposa. Somos sócios em casa, somos sócios nos negócios do escritório jurídico. E tu já passasse por essa fase também de ter que De ter encerrar... Não, de encerrar a sociedade jurídica. Já, eu tô casado há 20 anos. Vou fazer 21 agora em março. Agora, né? Esse mês. Eu faço 21 anos de Se casado. perguntar o tempo para ela, ela vai dizer a mesma data? Ela vai- Porque vai, geralmente vai. a gente tem essa... A gente erra, né? São 20 anos menos 3 meses, eu digo, né? Porque foram 3 meses ali que a gente teve uma turbulência. Foi exatamente nesse ano que eu falei, né? De 2018. Eu Então, falo que a gente sempre está na margem de erro. É. Pode ser 3 meses para lá, mas 3 meses para cá. São 38 anos, foram 38 anos, né? Até os meus 38 anos, na verdade, eu vivi de uma forma e a partir dos 38 eu vivi de uma outra forma. Eu entendi, na minha concepção, que eu tenho hoje, o que é realmente a vida, o que mais importa, quais são as prioridades. E isso é importante a gente falar. O que aconteceu aos 38? Fiquei curioso. Aos 38, nós tivemos um problema no nosso relacionamento. Beiramos o divórcio, eu saí de casa, enfim, a gente teve uma separação. Essa separação durou 3 meses. E quando eu voltei para casa, eu voltei uma pessoa diferente daquela que havia saído. Então, dos 38 anos até agora, até os 43, né, são 5 anos que nós temos vivido aquilo que nós chamamos de uma vida extraordinária. Né? Lógico, os problemas ainda existem e tudo, mas hoje nós aprendemos, nós entendemos, eu particularmente entendi, quais são as prioridades da vida. Eu entendi que esses pilares que nós falamos ali no início... Né, escolher os seus sims e escolher os seus nãos, né? Isso. Hoje eu sei muito bem escolher os meus sims e os nãos. Então, isso foi um divisor de águas para mim. Mas até antes disso acontecer, eu tinha aquilo que eu sempre sonhei. Isso falando profissionalmente. Né? Eu queria, desde criança, ser advogado. Eu venho de uma família jurídica. Né? Meu pai é promotor aposentado, meu avô era desembargador, o meu irmão mais novo do que eu é delegado, enfim. Inclusive então, o Cândido era conhecido na faculdade, Cândido Honório Neto, neto de desembargador. A gente brincava muito com isso. Pois é. Então, já veio com o pedigree, né? Já veio com o pedigree. Mas às vezes isso é um problema, né? Às vezes é um problema. Carregar Carregar um nome pesado, né? E na infância isso já era um problema para mim. Quando chamavam lá Cândido Honório, é um nome diferente. Ninguém nunca teve outro Cândido Honório na escola. Por quê? Porque é um nome diferente. Então todo mundo me zoava por causa do meu nome, que era estranho, que era diferente e tal. Mas depois de adulto, e quando eu comecei a fazer faculdade, tudo aí, a chave virou, né? Por quê? Porque aquele nome estranho começou a ter alguma relevância. Por quê? Porque meu avô tem uma história no direito, e eu estava fazendo direito, então as coisas começam a melhorar para mim, digamos assim. Né? As portas se abriram mais rápido, né, As portas Sérgio? vão se Abre, abrindo, né? e tudo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você faz uma besteira, aí todo mundo aponta o dedo e fala, olha lá. Olha o neto. Olha lá o neto. Sujando o nome do avô. Fazendo merda, né? Denegrindo a imagem da Fazendo família, merda. não sei o quê e tal. Então, tem esse tipo de julgamento também. Mas, Daniel, respondendo a tua pergunta, o teu questionamento, até esse ano de 2018, eu tinha aquilo que eu achava que era o sucesso profissional. Eu realmente achava que já tinha chegado no ápice ali da minha carreira, no direito, naquilo que eu escolhi, que era a advocacia e a advocacia criminal. Por quê? Porque em 2016 eu assumi a presidência da Abracrim, aqui no Amazonas, com muito orgulho. Eu passei alguns anos ali na presidência da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, aqui no Amazonas. Te confesso que eu não tinha maturidade na época para assumir esse cargo, mas fui muito honrado por ter, eu falo sempre, né, entre aspas, caído no meu colo um cargo como esse. Eu não tinha ideia da relevância desse cargo para a minha profissão, para a minha carreira, enfim. Mas depois de assumir a presidência da Abracrim e começar a conectar com determinados advogados no Brasil inteiro, eu entendi que aquilo era relevante, que aquilo era importante para a minha carreira. Comecei a conhecer várias pessoas que me ajudaram muito a chegar até aqui, a chegar num nível na advocacia, um nível bem interessante, aquilo que eu queria chegar, aquilo que eu sempre sonhei. Eu tinha um escritório grande e reconhecido, porque eu queria
isso. Um escritório, por exemplo, do Sérgio, que é uma referência no Brasil inteiro, né? Então, o meu, aqui na nossa cidade, a gente está falando aqui de Manaus, uma capital, a despeito de ser uma capital, um estado, né, que não é dos mais relevantes, digamos assim, falando na questão socioeconômica, enfim. Mas nós somos o terceiro PIB do Brasil. Isso, nós estamos no terceiro Muita PIB. gente não sabe, sabe? Isso, mas juridicamente falando, nós não somos uma grande referência como são os estados ali do Sul e do Sudeste, né? Então, isso não é demérito nenhum, falar o que eu estou falando aqui. Tá? A realidade, a nossa isso. realidade. Mas, com muito orgulho, eu estava ali conectado com os presidentes de todos os estados da federação, né, das associações, no caso, e eu passei por muitas parcerias, né, fiz muitas parcerias no meu escritório. Então, eu costumo dizer que nesses primeiros 10 anos, 15 anos ali de advocacia, e eu sempre fui dono de escritório, né? Eu já saí da faculdade já com meu escritório montado e errando, aprendendo, enfim, errando muito e aprendendo com esses erros. Cheguei até aqui aos trancos e barrancos, nunca parei de advogar, não passou um dia da minha vida que eu deixei de advogar. Mesmo estando de férias, eu continuava trabalhando, advogando pelo celular, enfim. Então eu nunca parei, por exemplo, vou parar aqui um ano para fazer um concurso público, para tentar, nunca fiz concurso público. E é óbvio que em todos esses anos, vários advogados passaram por lá. E a forma de contratação, Sérgio, o Sérgio vai me brigar aqui, talvez ele até me cancele nas redes sociais, depois que eu vou falar. Mas o fato, Sérgio, é que o cara... Deixa eu abrir logo o seu Instagram aqui. O fato é que o advogado chegava lá no meu escritório, amigo, né? Geralmente amigos chegavam lá com a carteira da OAB. Você não colocava como sócio de largada? Não colocava como sócio, mas o que eu fazia? Era quase isso, por quê? Porque como o espaço que nós tínhamos lá era um espaço até grande, né, digamos assim, era uma casa e tal, então tinha várias salas e tudo. Ele chegava, eu não pedia currículo, não pedia nada, era meu amigo, bora trabalhar, vamos trabalhar. Tem uma mesa para você aqui e tal, e vamos trabalhar. Ou seja, um processo de seleção completamente equivocado, né, para dizer o mínimo. E por isso que eu disse que o Sérgio ia me brigar por causa disso. Mas ele me ajudou, na verdade, porque eu fui com algumas dúvidas lá, quando o Sérgio abriu a mentoria dele e eu vi lá no Instagram esse anúncio, eu falei, o Sérgio é um cara que tem muito a ensinar. Então eu vou conectar com ele. Você vê como eu convenço bem, né, bicho? E realmente tem. Ele vai já contar aí como é que funcionou esse negócio da mentoria. Eu costumo falar, Daniel, que jabuti não sobe em árvore. Sobe nada. Não sobe. Alguém colocou ele lá. Ela também ele não desce. Ele não desce, tá? Mas ele fica ali. e eu costumo dizer o seguinte... Não sobe sozinho, mas também não desce sozinho, não. Exatamente. E o Sérgio está muito longe de ser um jabuti, né? Se ele chegou ali, é porque ele teve Ou alguém me colocou e eu não consigo descer. Ele fez por merecer. Sabendo da história dele, um pouco da história dele, e depois de conectar e conversar e saber melhor da história dele... Saiu demitindo um monte de sócios. Eu fiz melhor. Eu fiz um projeto, sonhador como sou, eu fiz um projeto que, na verdade, não conectei com ninguém, não falei para ninguém, fiz na minha cabeça esse projeto e dei esse passo de sair daquele local que nós tínhamos e ir para um escritório muito maior. Ali já eram 24 salas, na minha cabeça, ia dar certo, ia dar muito certo, mas eu não fiz um planejamento adequado. Então, aqueles que estavam comigo falaram, eu não consigo. A maioria, eu não consigo fazer esse investimento agora e tal. E acabaram saindo. Aí eu falei, então tudo bem. Dei um passo para trás, voltei lá para aquela casa, que era ali no Veiralves na época, mas já com o pensamento de ficar sozinho num escritório menor. Eu ouvi falar, comecei a ler sobre escritório boutique, e eu falei, aqui, é isso que eu vou fazer. Eu vou me especializar em uma área específica, não vou mais pegar processos de outras áreas, faço parcerias, né, nas áreas que eu tenho deficiência, por exemplo, as coisas que chegarem que eu não tiver a expertise para fazer, eu vou fazer parcerias, e assim eu, entre aspas, né, comecei a demitir ali meus sócios, associados, acabei ficando num escritório bem menor,
mas ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu estava no escritório maior. Falou Então, que o Sérgio ia deu chamar a tua certo, deu atenção, certo. mas assim como a contratação ela foi de uma forma menos burocrática, ela termina também de forma Também. menos burocrática. É, Agora, quando você tem contrato social, que nem eu tinha, é que mais tem que difícil. dividir, não sei o quê, Sabe o que eu fiz com o meu imóveis, contrato imóveis social? juntos, não Sabe sei o o que eu quê. fiz com o meu contrato social? Hum. Eu falei, reuniram lá os 3 que estavam no contrato. Eu falei, saio e não, você- eu saio e vocês ficam. O nome era meu. Eu falei, não, eu saio Sai. e vocês ficam, não tem problema nenhum. O Steve Ferrado, Jobs largou a ferrado. empresa na mão dos outros, depois É. ele pegou de volta. Não, aí agora eu tô com outro sistema. E assim, lá, no meu caso, eram Assis, Lucas e Pereira. E aí o Lucas saiu, o Lucas virou filmmaker. Brincadeira, eu amo muito a Laura e a gente aprendeu muito com ela. E aí, mas assim, nós éramos mais amigos do que sócios. E aí a gente não sabia como terminar. Não sabia, mas chegou uma hora que ela foi cuidar da vida dela, seguiu lá na área que ela gosta, que é a trabalhista. Alguns sonhos divergiam, né? Enquanto eu imaginava esse negócio, escritório grande, não sei o que. Ela, não, mano, já tô pendurando a chuteira, quero fazer isso e tal. Mas enfim, acabou. E aí a Lu também cuidando das crianças, né? Virou CEO lá de casa, mas assim mesmo ainda cumpre ali o seu papel jurídico, Que é o cargo mais importante. que é o mais importante. Esse e é o mais aí, importante. Isso nós- foi uma das coisas, Sérgio, que eu aprendi também em 2018. Porque até então eu não valorizava, né, o trabalho daquela mulher que ficava ali em casa, cuidando das coisas, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo. E hoje eu tenho a consciência de que o trabalho que eu faço é muito menos importante, muito tá menos doido, nem compara. muito menos relevante do que o que ela faz. Isso Não. foi para mim uma Se a grande gente- mudança. Meu se a amigo, gente- se eu a gente chego- trocasse de função um dia, não aguento. elas fariam bem feito no nosso, a gente estaria ferrado. É, Sérgio, exatamente isso. Eu olho pra minha mulher e digo assim, você me inspira. É. Porque como é que tu aguenta essa Puxa pressão, saco. esses negócios todos? Não, tô falando sério, eu falo isso pra todo mundo. Porque assim, mexe comigo, pô. Não, mano, como é que uma mulher dessa dá conta e eu desse não vou? Não, acaba Mas não, com não isso. vamos elogiar muito não que estraga, tá? Elas vão ouvir É depois. verdade. Essa parte vocês podem cortar aí, né, na edição, por favor, para não ficar muito, né? Também muita senão rasgação de porque seda, aí a né? gente vai, É criar real, um né? problema Não é até com muito- nossos amigos, É, porque aí fala, vai. pô, vocês falam isso, elogiam assim, a gente não elogia, então Cara, eu não sei se o vocês sarrafo vai concordam, ficando muito não em sei se cima. vocês concordam comigo. Eu não gosto do Rodrigo Hilbert. O cara construiu a igreja que ele casou. Ele costura, ele faz tricô, irmão. Ele faz tricô. Ele produz a panela que ele faz comida. churrasco, não sei mais o que. Você deseja mal o Rodrigo Hilbert? Não, não desejo mal a ninguém. Mas não precisa divulgar. Isso é Não, ruim pra gente. claro, isso é ruim, pô. isso é ruim, isso é ruim. É isso que eu tô falando aqui. Ele faz tricô, ele construiu a igreja que ele casou. Aí as esposas, olha, você não é o Rodrigo Hilbert, eu não sei o nome da mulher dele. É a... Como é o nome dela, rapaz? Eu vou já lembrar, vai falando. Fernanda? Fernanda Lima. Pronto, aí vem na cabeça, né? Mas fala, vou falar pra ela que você também não é uma Fernanda Lima. Falando, não vou falar que aí vai dar ruim, né? Vai. Mas tem muita gente diferenciada aí, brincadeiras à parte, que a gente também tem nossos ativos. Mas a gente também não é nenhum Rodrigo Hilbert. Mas já demitiu algum sócio nessa jornada? Assim? Ah, já. É o que demitir é muito forte a palavra, né? Parece que você aperta o botão de eject de alguém. Mas já demiti, já fui demitido, já contratei de volta, já recontratei, já tudo. O importante, acho que disso tudo, é a gente se ficar livre, ficar em paz. Então, mas não tem crescimento na zona de conforto, Não não tem tem. conforto na zona de crescimento. O que é ficar em paz? Ficar em paz é tomei a decisão, bola pra frente, como você mesmo fala, e vamos nessa, vamos seguir. A gente Mas não pode tem ficar paz. chorando. Cada decisão te dá paz daquele Não. assunto e te gera outros desconfortos, Sim, né? Quando fala, mas "Ficou aí em eu também paz", não posso ficar pensando no que aconteceu. Eu vou fiz, ter que seguir. eu fiz um movimento recente de carreira que vocês estão acompanhando aí, e aí vem as perguntas. É igual quando você casa. Você fica noiva, a pessoa pergunta, quando que você casa? Você casa, pergunta, quando que vem o filho, né? Então sempre tem que ter um próximo passo, um Não, o movimento pessoal natural. ficou me perguntando e eu fui até o quarto, pô. Quando veio o primeiro, como é que veio o segundo? Aí veio a menina, quando é que veio a menina? E Aí agora... você fala, sair de uma sociedade, a pergunta é, por quê e pra onde você vai? Aí vieram várias perguntas. Me perguntaram, você vai tirar um sabático? Eu falei, que sabático? Conversa. 15 dias de férias eu fico incomodado. Eu falei, o que é um sabático? Eu não sei. Talvez eu tenha até que pesquisar, mas não... Mas... Um ano sabático, é isso? mas vou fazer o que com um ano sabático? Vou encher o saco da minha esposa? Vou virar Rodrigo Hilbert, vou virar motorista, construir a capela e tal. Mas é sempre
a expectativa de qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? E tem hora, Daniel e Cândido, que não tem próximo passo. Isso não está errado. Que a gente fala, vou dar um passo para frente, às vezes eu preciso engatar uma ré. Simbolicamente é ruim, né? Sim. É o bonequinho da Johnny Walker lá que tem que andar pro lado X, porque é o lado do progresso. O outro lado, direita é progresso, esquerda é voltar para trás. Mas tem hora que você não tá afim de dar outro passo. E não tá errado. Né? Estamos com 40 a mais, eu fiz 40. Eu entendo vocês, eu não tinha essa crise dos 40, agora eu entendo o que vocês têm. Eu entrei no time dos 40. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem hora que você quer ter tempo livre para levar teu filho na escola e buscar. Sim. Tem hora que você quer ter tempo livre para ter tempo livre. Né? Tem um pastor que fala da caixinha do nada. A gente sabe o que é caixinha do nada. As mulheres não sabem o que é caixinha do nada. Mas tem hora que você tá afim de estar na caixinha do nada. Sim. Esse é um propósito. E elas não conseguem entender. Não, eu quero estar sozinha. Porque elas não conhecem a caixinha do nada. E quando a mulher não conhece algo, ela fica incomodada querendo conhecer. E elas nunca vão conhecer a caixinha do nada. Você nunca vai conhecer a caixinha do nada. Você é casada? Seu marido conhece a caixinha do nada, você não conhece. E a gente não, os maridos, os homens nunca apresentam para as mulheres. Vamos fazer um episódio depois. E sempre que as mulheres não sabem sobre algo, elas ficam incomodadas, mas não conseguem nos tirar da caixinha do nada. Mas essa que também é fruto da rede social, a ansiedade sempre foi um mal. Isso tem sido potencializado. Já abre rede social, e ali é o exemplo que os nossos filhos já fazem do dedinho automático, é só fator externo de sucesso e de riqueza. Rede social é vitrine, as pessoas colocam lá o que querem. Alguns são reais e tem muita gente que coloca um carro alugado, uma viagem fake, um fundo que não é real. Sim. E isso gera desejo e gera ansiedade. Por que esse rapaz é mais novo, menos qualificado e tem mais dinheiro que eu? Era eu que tinha que estar lá e não ele. Então, é a diferença da inveja e da ambição. Desencadeia outros gatilhos. Mas aquilo é sucesso para alguns, não é uma regra única. Que era o padrão de beleza da mulher, depois tem o padrão de sucesso. No início da minha carreira de advogado, 2007, 2008, eu lembro que tinha o kit advogado bem-sucedido. Vocês vão lembrar disso, vocês já estavam formados. O cara estourou, ficou rico. Era um Corolla, um BlackBerry e uma Montblanc. E um relógio bacana. Não era isso? Você olhava e falava, caraca, o cara tá muito rico. O Corolla estava financiado. O BlackBerry não custava o que custa um iPhone hoje. A Montblanc geralmente era falsa. Qual que era o quarto? Um relógio. E o relógio. Fake também. Aí é fake. Da 25. A gente olha hoje isso e fala, pô, realmente, era isso. Felizmente, os 4 podemos ter sem precisar ser falso. Exatamente. Mas a régua muda e o parâmetro muda. Recentemente, não muito tempo atrás, sucesso é você poder pegar um Uber Black nas grandes cidades. Você fala, não quero ter mais carro. Trânsito, não tenho onde estacionar, o valet é caro, eu perco tempo no trânsito, enquanto que eu posso estar sentado no banco de trás com alguém dirigindo para mim. O referencial muda completamente. O BlackBerry virou iPhone, a Montblanc continua a mesma, o relógio que era falso ninguém usa mais, graças a Deus, a gente vai evoluindo. Mas a simbologia do Corolla era o Corolla, o Civic, eram alguns valores ali de carro parecidos, que você olhava aquele pacote e falava, caraca, eu queria fazer o que esse cara faz. E quando o advogado era mais novo que a gente, você falava, ele deve estar roubando muito, né? E isso migrou para o digital. Você abre o Instagram lá em períodos do ano, agora início do ano, estava todo mundo em Courchevel e em Aspen esquiando. Falei, por que eu não estou em Courchevel e em Aspen? Eu não gosto de frio, irmão. Eu não sei esquiar. Mas não estava todo mundo lá? É verdade. Meio do ano, você abre lá, tá todo mundo na Grécia, em Mykonos. Falei, caraca, a galera que estava em Courchevel agora está em Mykonos. O que eles fazem entre um período e outro? Mas a ansiedade, se você não administrar, vai te consumindo. Exatamente. No final do ano você abre 31 de dezembro, está em Milagres, está não sei aonde, está nos anos novos, Noronha. Noronha, lá em Cordeiro, não, Carneiros. Carneiro. Lá em Carneiros. Aí você olha, o Cândido vai aqui para a pousada dele pescar na paz de Deus. Muita gente que está nos lugares badalados não tem o acesso e a consciência, tem a vontade, mas não tem a possibilidade de ir para um lugar de paz real, de conexão. Então, o ativo é deles ou é nosso? A gente tem o acesso lá. Mas não por obrigação. Se quisermos ir, a gente vai. Por que está todo mundo lá? Não. Porque, enfim, porque tem que ter o acesso. Então, essa ansiedade, esse imediatismo, esse arraste para cima e consome tudo e não consome nada, é algo que tende a ser bem prejudicial. A gente já está caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de falar de marketing jurídico. Mas por que, meu amigo? Não,
Por Caminhando mim, pro a gente final. fica aqui a tarde inteira. Ele vai para Carneiros depois daqui. Tá bom. Não, eu vou comprar o almoço. Não, mano, não faço isso não. Ó, mas voltando, vamos falar de marketing jurídico de Pede um almoço aí posicionamento. pra gente, amigo, Porque por o Sérgio, ele tem uma história aqui interessante com relação à mentoria. Vou fazer a mentoria. Inclusive, para quem está nos assistindo, Sérgio, olha para aquela câmera ali, Sérgio. Fala aqui. O que é que vai ter de over-delivery na mentoria com o Dr. Sérgio Vieira? Conta essa Ali, história. ó, ali, ó, ali, ó. Conta essa história, Mas essa história conta, é legal. coloca a história do Uno também, que você olhava pro Uno. Conto. Essa é bem Eu não interessante. conheço. Isso é lá atrás. Eu fiz faculdade de 2002 a 2006 de ônibus. Meu primeiro carro eu comprei em 2008. Então eu advoguei 2 anos de ônibus em Salvador até comprar o primeiro carro. E eu lembro que o preço dos carros, o carro popular custava R$ 9.999. Palio, Celta, K, Uno e mais alguns dessa linha. O Gol de Gol. entrada de tal, custava R$ 9.999. Cara chata. O salário mínimo era uns R$ 200, então seriam 50 meses ganhando um salário mínimo sem gastar nenhum real para ter um carro popular. Então eu ficava no ônibus sentado na janela, olhando os carros, eu pensava, pô, 10 mil, 50 meses de salário mínimo sem gastar um real. Aí quando eu via um Corolla, eu falava, pô, esse roubou muito. Ele custava, sei lá, 40 mil um Corolla. São 200 meses de salário mínimo sem gastar nenhum real, é impossível, né? Então seriam 400 meses de salário mínimo para gastar metade. Eu falava, não é possível, tem que ser muito ladrão. E eu pensava isso do popular. Eu falei, não é possível que a pessoa ganhe um salário mínimo, porque o salário mínimo já era E compra o popular. minha linha ali, minha régua. Salário e meio, 2 salários. Eu falei, pô, a pessoa é sofrida para comprar um carro popular. E eu mal dava isso das pessoas. E quando eu vi uma BMW, eu falei, isso aí, meu amigo, nem lembro o que eu Esse é pensava, mas era herdeiro, bem é mal. herdeiro, é bem herdeiro. mal, Esse é bem herdeiro. mal. É. Mas fazendo o recorte do tempo para mentoria. Até 2019, Daniel e Cândido, eu não sou fã de câmera, de holofote, de palco. Fala, Sérgio, você gosta disso? Não, eu não gosto. É algo que você se sinta mal, também não é isso. É algo que eu nunca fui atrás, nunca tive como objetivo estar no palco, na mídia, na imprensa, na rede social. Aparecendo como um... Não. Sempre preferi estar no bastidor, produzindo, colaborando, fazendo acontecer para que outros Sim. estivessem à frente. E aí um amigo que vocês conheceram, depois você acompanha, o Fred Furtado, publicitário, perfil de publicitário, Sérgio, você tem conteúdo, você tem que fazer, e apurrinhando meu juízo, eu falei, bicho, não tô afim. Aí fiquei 1 ano e meio, 2 anos, não vou fazer, não enche meu saco. 2019, pré-pandemia, eu agradeço pro Fred, porque ele foi o provocador disso, e deu certo, mesmo eu tendo xingado muito ele. Ele falou, testa, se não der certo, eu paro de encher seu saco. Tá bom, então vamos fazer. Como tudo que eu me proponho a fazer eu faço bem feito, eu busco fazer bem feito, o que a gente não sabe, a gente busca orientação. Eu não sabia fazer, busquei orientação dele e ele me ajudou. Com posicionamento, com brand, com persona, com esses monte de nome aí que vocês conhecem. Público-alvo, finalidade e tal. Comecei a fazer com propósito. O propósito é comunicar com não advogados. É óbvio que o advogado entende, mas minha finalidade, a gente não vende para colega advogado. A gente não conecta por outras razões. Meu público é não advogados, empresários, que entendam que, além de advogado, eu tenho conhecimento de outras áreas. Falo, porra, o Sérgio tem um escritório de advocacia, é gestor, tem time, tem dificuldade de mercado, tem ativos. Então, além de ser advogado, Ele... é algo que vem como complemento. Comecei a fazer, começou a dar certo. O que é o dar certo? Aí vocês vão entender. A crítica, a piada vem dos mais próximos, dos amigos. Exato. Virou Blogueirinho, blogueiro, digital influencer, vai pro Big Brother, vai dar... Ouvi muito isso. Vai receber, vai ter os recebidos, vai... É. Incomoda um pouco. Mas como eu já tinha aprendido a dar nãos, e a opinião alheia não paga meus boletos, eu Já sabe a respeito. coragem de não agradar? Eu respeito. Tem a crítica positiva, que é gente que quer ser o bem e às vezes dá uma opinião legal, fala assim, esse vídeo não tá legal, esse conteúdo ficou de estranho, mas tem a crítica da sacanagem. Sim. E da inveja e do desconhecimento. Pronto, aí você O releva. aterro que a gente fala da carreta do Prosamin, aquele que joga uma carrada de terra no Então a teu crítica sonho. vem das pessoas próximas e o elogio vem do desconhecido. Gente que você nunca viu na vida, que fala, parabéns, estou acompanhando teu conteúdo, deixe-me saber mais. Aí vieram as perguntas. Tem aula, tem curso, tem mentoria, tem aula, tem curso, tem mentoria. E eu não tinha nem aula, nem curso, nem mentoria. Aí o Fred, de novo, apurrinhando meu juízo. Sérgio, mentoria. Eu falei, irmão, eu não sou mentor. Tem um monte de coach de tudo. Eu não sou coach, eu não sou mentor, eu não sou professor, eu não sou nada.
me atormentou o juízo, dizendo que tinha público, que tinha precificação, que tinha mercado, que tinha tudo. Aí, como uma forma de fazer o Fred pagar a língua, que ele me encheu o saco, eu falei, eu vou comprovar para o Fred que não tem espaço para isso. Eu postei um stories num sábado, escrito lá nos stories, vaga de mentoria em aberto, interessados mande um eu quero no direct. Me ferrei, Cândido Daniel. 40 responderam, dizendo eu quero. Eu não tinha produto nenhum, eu não tinha mentoria. É assim que Mas funciona, o digital né? é assim que funciona. Tinha Primeiro a gente mentoria. vem, depois entrega, né? Paguei a língua. O que eu fiz? Marquei com os 40 e eu não tinha direito de cobrar, porque eu não tinha o que entregar. Então, eu marquei com os 40 nos dias subsequentes e fiz o seguinte. Faça um Pix de qualquer valor para uma entidade do terceiro setor da sua cidade. Então, eu não destinei a entidade, muito menos o valor. Aí teve um abençoado que fez um Pix de R$5. O tempo que a pessoa perde para entrar no banco não é proporcional ao Pix de R$5. Mas eu respeito. Era de qualquer valor. O cara levou o pé da letra esse aí, né? Porra, E mas teve, R$5 e teve um putaria. senhor... R$5. Eu atendi Aí eu ele vou por falar uma hora. assim, olha, eu vou te fazer 5 minutos de mentoria. Não, mas o meu compromisso eu entreguei. Eu falei que eu atenderia Era por uma uma hora. hora, por qualquer valor, para uma entidade do terceiro setor Vou da fazer cidade. esse teste no meu perfil pra ver o que E o dá. contraponto foi um senhor de 60... Senhor, uma pessoa uma idade mais avançada que a minha, pós-doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado e professor e acadêmico. Ele fez um Pix de R$1.500. Olha aí. Fiquei tão constrangido que falei, professor, aqui, eu tenho que te pagar para a gente ter essa conversa, não é o contrário. E aquele papo foi muito legal. Ele falou, Sérgio, eu sei muito de pouca coisa, eu sou muito acadêmico. E você é prático. Você tem gestão, você tem time, Campo você de tem batalha. advocacia que eu não tenho. Então, ali eu entendi que gente muito bem colocada e qualificada também compra coisas de outras pessoas. Tenho que Que no aprender. caso era eu. Eu falei, caraca, o cara é pós-doc. Eu só fiz OAB, não fiz mais prova nenhuma. Então, ali eu entendi que tem mercado. Tem. Aí o Fred, de novo, ponto para ele. Tem mercado, tem público, as pessoas pagam. Tem tudo isso que a gente, às vezes, duvida. Síndrome do impostor. Exatamente. E aí decidi encaixotar o meu programa de mentoria. Não vivo disso, não é isso que paga as minhas contas. Não dedico muito tempo para isso, mas é algo que, como você falou também, a gente muito mais aprende do que ensina. Exato. Então, hoje, desde 2019, isso está ativo. Vez ou outra, eu disponibilizo tempo para isso, porque é algo que é personalíssimo, tailor-made, não é produto de arraste Digital. para cima, sala com 40, 50. Até você já me puxou minha orelha várias vezes dizendo que eu tenho que fazer algo maior. Vamos fazer um encontro, um workshop, pelo menos. Vamos começar pelo workshop, né, Candinho? Vamos dar essa força. Eu tinha me comprometido com a minha esposa a não gastar energia com Gisele, digital por favor, esse Gisele. ano. Mas não é digital não, é offline. Então, na verdade, a conversa que nós tivemos O foi... Daniel estrutura, a gente só vai. Isso. Eu pronto, vou como tá teu tudo convidado lá e Pronto, deixa que eu dou preparo uma tudo, vocês só vão pequena lá. contribuição. Vou lá, conto umas mentiras, Conta mais faço umas piadas. Mas, Sérgio, o que é mentoria, Sérgio? Não é sobre isso? Me fala o teu problema que eu te dou É a isso. minha sugestão, não é isso, Sérgio? O que eu entendi no meu caso, como me propondo ser mentor de alguém, é com base no que eu vi e vivi, insights teóricos e práticos do que funciona. Exatamente. Na internet tem muita gente boa e muita gente ruim. Quando eu vejo um moleque abaixo dos 30 dizendo que ensina a ter um escritório de sucesso e ele não tem um escritório de sucesso, antes eu me sentia mal, agora eu não me sinto mais. Porque tem dois enganadores, o que vende isso e o que compra. Isso. Porque O se que se você engana. compra algo sem validar se aquilo é real, não é o outro que está te enganando, é você que está se enganando. Exatamente. Quando esses profissionais se colocam como eu te ensino a vender na internet, eu respeito. Porque tem vários procedimentos que alavancam vendas. E venda de qualquer coisa, físico, serviço, curso e tal. Mas nesse exemplo, esse paralelo de aprenda a ter um escritório de sucesso. Aí você olha e fala, você tem um escritório de sucesso? Não tem nem a segunda página, irmão. E isso eu não corro o risco de fazer. Então, eu trabalho desde os 14, estou com 40, eu tenho 26 anos de mercado. Sempre com serviço, porque você vai a serviço. Sérgio, funciona para todo mundo? Tem fórmula mágica? Claro que não. Eu sei o que funciona e o que não funciona para mim. E o papel de mentoria é você orientar e a pessoa escolhe o que fazer. Se ele não fizer, vai funcionar? Óbvio que não. E quer dizer que se fizer, vai funcionar? Também não. Também não. Sérgio, não tem segurança nenhuma? Não. Não tem. Não, nem a gente fala de rede social, eu gosto desse exemplo. Vou começar na rede social, então vou contratar um filmmaker, um editor,
O que eu falo pro pessoal é o seguinte, início não contrate ninguém, faça você. É isso mesmo. Ah, eu não sei fazer, aprenda. Vai ficar ruim, vai. Vai. Mas porque a gente, no início de tudo, a gente quer delegar tudo, né? Então eu vou contratar uma agência, um filmmaker, um editor, um produtor, tal. Aí, conclusão... Já começa com um negativo grande. Conclusão inicial. Eu não tenho orçamento para isso. Ah, então não vou fazer. Não, amigo. Abre o celular e faz. Vai ficar bom? Não, vai ficar bem ruim. Você vai ficar com vergonha de assistir. Mas comece a fazer. É sobre isso. É óbvio, é óbvio. Comece a fazer, não delegue responsabilidades. A gente tem esse hábito. Ou, em regra, a maioria tem. Ah, quando tiver, quando der, quando contratar, quando ficar bom o vídeo, quando a edição. Aí vai mudando, né? A gente tem os prestadores de serviços. Ah, mas não me entregaram meu vídeo editado. Ou veio uma letra errada. E vai ficar sendo sempre depois. Veio um erro de português outro dia, eu passei por isso. Faça, não sei fazer. Eu também não sei. Você também não sabia. A gente também não, cada um faz de um jeito. Mas quando a gente delega a responsabilidade, a culpa é nossa. Não fizeram, porque a culpa é nossa. Porque você delegou. Não delegue. Quando você não delega, é você que faz. Vai ficar bom? Não, vai ficar bem ruim. Vai dar certo? Não, vai dar bem errado. Não é assim que vai dar errado. Vai dar errado. É de não ter expectativa. Porque o que lasca a pessoa é a expectativa. Tu criar ali uma ancora na expectativa não é baixa, é zero. Zero. Porque o que vai vir inicialmente é crítica. As pessoas mais pra falar, que vídeo horrível, velho. E tá bem ruim mesmo. Aí, o pessoal do dia a dia, alguém que já faz, já ajuda, falou, dá uma olhada, deixa eu te ajudar, contrata X, usa o CapCut, ó, tá na pauta. Olha aí, ó. Usa a ferramenta tal. Aí você vai entendendo como é que funciona. Senão não sai do lugar. Sérgio, o cara que é ótimo, pra ser ótimo, ele já foi ruim, ele foi bom, ele foi bom. Não, pra chegar pra ser bom é difícil. Ele começou. E pra começar ele teve que dar o primeiro passo. Pra ser bom ele foi ruim. E pra ser ruim ele teve que dar o primeiro passo. Então, existe alguma mágica, Sérgio? Eu não apago nada no meu Instagram. Do primeiro passo pro ótimo? A mágica é inércia física, tá? Do primeiro grau básico. O que tá parado tende a ficar parado, o que tá em movimento tende a continuar em movimento. É o máximo que eu sei de física, também é isso, tá? Das exatas eu sou péssimo. Meu Instagram tá lá desde sempre, era até 2019 um álbum fechado com fotos esporádicas com a grande maioria. Eu nunca apaguei nada. E tá lá muito claro, o visual era nada, começou a ser ruim, com lapsos, sem recorrência, sem constância, sem disciplina. Depois ficou ruim com constância e disciplina e vai ficando menos pior. Vai ficando menos pior. Ah, ficou legal, ficou legal. Tem uma hora que ficou legal. Ficou legal para quem olha com aquele olhar da onde veio. Se pegar os mais profissionalizados e olhar o meu, é juvenil ainda. Mas tá muito à frente da grande maioria. É confortável? Não, é bem ruim. É que aqui a gente tá nós três conversando entre amigos, é mais fácil. Sentar sozinho, olhando para a câmera, com um operador atrás, que você não sabe se olha para o operador ou para a câmera, e sem saber o que está acontecendo, é desconfortável. Tem gente que gosta. Eu não gosto. É confortável hoje? Não, continua não sendo confortável. Eu não gosto de me assistir, de me ouvir, não gosto de... É ruim, você fala, não sou eu, essa voz não é minha. Mas se quer fazer, mas se quer fazer, faz bem feito. Não quero fazer, também não queira colher os frutos de quem faz. Isso. E o marketing jurídico, Conde? Conta pra gente aí, rapidamente. A história é muito parecida com a do Sérgio. É que vocês levam vantagem que vocês são bonitos, pô. Imagina eu. A conversa do Sérgio. Porra, pra mim é mais difícil. Chegar no final do programa e ter que ouvir isso do Sérgio, ó. Não dá, né? Não dá. Então, meu amigo, mas a história começou muito parecida com o início do Sérgio. Alguém falando, olha, faz isso porque esse é o caminho, o futuro é esse, é o digital, é não sei o quê. E eu falei, cara, não faz sentido para mim. Eu tenho só 15 anos de advocacia. Na época eu tinha 15 anos de advocacia. Como é que eu vou ensinar pessoas a prosperar na advocacia e tal? Como é que eu vou concorrer com, por exemplo, esses caras que estão aí há 30, 40 anos no mercado? Então, a crença que eu tinha é de que eu tinha muito pouco ou nada a ensinar. Síndrome do impostor puro e simples, né? Isso. Então ele começou a encher meu saco, como foi o amigo do Sérgio lá, o Fred, né? Começou a encher o meu saco. No meu caso era o Vitor, o João Vitor. E quero mandar, inclusive, um abraço aqui pro João Vitor, porque ele me abriu os olhos. Pode mandar o boleto também, viu, João? Você não cobrou na época, cobra agora. E aí o João Vitor começou a falar, cara, isso dá certo, eu já fiz com outras pessoas e tal, pá. E eu falei, tá, vamos... Eu não tinha
energia para gastar com isso naquele momento. E naquele momento eu não tinha nem dinheiro para investir num negócio como esse. Tinha que comprar uma câmera, tinha que comprar isso, tinha que comprar aquilo, um microfone, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho capital disponível para isso nesse momento. E por que eu não tinha? Isso é um outro capítulo para um outro podcast, tal, que a gente pode falar sobre prosperidade. Como é que eu consegui prosperar na vida? Porque até então eu tinha 1 milhão em dívidas, meu nome negativado, 48... Isso é figurativo verdade, ou é real? Você devia 1 milhão? Verdade, real milhão oficial. Tem meu respeito. É. Dívida, aprendi com meu pai é contador, eu aprendi de novo com meu pai. Filho, tem 2 tipos de dívidas, as pagáveis e as impagáveis. Se é pagável, eu fico em paz, se é impagável, eu fico em paz. Essa pra mim era impagável, eu estava muito em paz. Eu estava muito em paz. Porque era Devia 1 impagável, milhão. eu não tinha como pagar esse 1 Que milhão. ano isso? 2018. 2018, eu tinha Tá montando o quebra-cabeça, 18 foi bem. É isso. Trash. Foi libertador Você pra mim. saiu de casa com Eu uma saí dívida de 1 casa milhão. com uma dívida de 1 milhão. Eu acho que ele saiu e 40 fez a dívida de 1 milhão. Olha sabe? só, 48... Então, essa é a próxima pergunta. Quando você saiu no primeiro dia, a dívida era eu 0, 90 dias de... Eu vim acumulando essa dívida de 1 milhão em 15 anos de profissão. Tá. Em 15 anos de profissão, eu fui Limpou a barra com a esposa. Então, olha o que acontece. Eu vim acumulando essa dívida, mas por quê? Porque eu não tinha algo que é elementar para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida financeiramente. O quê? Educação financeira. Sim. A gente não tem educação financeira. Não tem. Ninguém me ensinou. Sabe o E que um eu pacote aprendi? de advogado de sucesso, a conta fica alta cedo, né? Isso. Celular, carteira, caneta, exato. carro. E a gente vive de aparência e tal, É. aquela coisa. Então a gente vai acumulando dívida, como eu fui acumulando. Eu aprendi em casa, né, o meu pai, olha só, meu pai promotor de justiça na época que eu era criança. O meu avô, ele faleceu, na época ele era desembargador. E desde criança eu sempre vi como o meu pai tratava o dinheiro dele. Ele sempre foi, desde que eu me entendo por gente, ele sempre foi promotor, né? Ele passou num concurso público, eu acho que eu tinha 5 anos de idade. Mas antes disso, meu avô faleceu, eu tinha 7 meses de idade. Então, o meu avô, ele era desembargador na época, deixou uma pensão muito boa, né, para o meu pai, para minha avó, na verdade. Meu pai administrava esse recurso. Só viu o dinheiro entrar. Então, aos 20 e poucos anos, ali 28, 29 anos, o meu pai começou a receber essa pensão e a administrar esse recurso. E logo depois, alguns anos depois, ele passa no concurso público para promotor de justiça e ele começa a receber o salário dele de promotor mais a pensão do meu avô e administrar Traduzindo aqui, ó. Traduzindo. Figurinha. Assim, ó. Faça chuva, faça sol, tá entrando. Vamos trazer para o dinheiro de hoje, mais ou menos aí. Eu não sei quanto é que tá ganhando hoje, mas vamos colocar aí o teto, né? Vamos colocar uns 60, 70 mil reais, somando as duas rendas, né? Eu não sei vocês, mas eu viveria bem. Eu também. Hoje eu viveria muito bem, né? Talvez, porque hoje é um outro tipo de vida. Mas o que eu aprendi com meu pai, sem que ele tivesse que me falar nada, foi o quê? Dinheiro a gente recebe, gasta, porque depois a gente ganha de novo. No mês seguinte, 30 dias depois, a gente está ganhando de novo. Né? Então, vírgula. Ele era assim, a público, realidade dele no era público, essa. sim. Isso, a realidade dele era essa. Mas ao mesmo tempo, quando eu era criança, meu pai falou assim: meu filho, se você quer ser rico, não faça concurso público. Eu nunca fiz concurso público. Nós fizemos um concurso público que foi o da Não, OAB. pois é, a prova da OAB. Mas né? não é Não, mas estudante, ele né? falou assim, não faça concurso público. Ele sabia que eu queria ser advogado, que eu queria fazer sabia que você direito. queria ser rico, né? Ele queria também, sabia que eu queria ser rico. Ele falou, Olha, advoga. rapaz, você fala isso, tem E gente ele que vai falou ficar assim- com inveja aí. Ele falou assim, advoga. Por quê? Porque o advogado, ele não tem teto. Piso, não tem piso, mas Não tem piso e não tem teto. Basicamente isso. E primeiro a gente aquilo ali gasta fez para depois sentido. correr atrás. Aquilo ali fez sentido para Primeiro a mim. gente investe, né? Naquele momento. E eu falei, tá, então nunca vou fazer concurso público, realmente nunca fiz. Vou advogar e advogo, nunca deixei de advogar. Porém, ele deixou de me ensinar como é que eu deveria administrar o meu recurso. Ele também não sabia, né? Ele também não sabia. Então, recentemente, mais agora, nos últimos anos, eu conversando com ele, eu falei, pai, eu já entendi por que tu não... por que teu dinheiro nunca chegava no final do mês. Por quê? Porque lá pelo dia 20 e pouco, ele sempre recebia ali pelo dia 24, 25 do mês, e quando era dia 20, eu chegava com ele e falava assim, pai, tem como a gente pedir uma pizza? Ele falava, meu filho, ainda não recebi, só vou receber semana que vem. E eu não entendi aquilo.
como que o meu pai ganha bem e não tem dinheiro, né? Fica uns dias ali sem dinheiro no final do mês. Mas aí, depois de fazer alguns cursos e tudo sobre autoconhecimento, para encurtar a história, eu entendi, né? Depois de ler alguns livros, eu entendi sobre educação financeira, comecei a mudar os meus comportamentos, e para encurtar bem essa história, senão a gente vai precisar de outro podcast, o fato é que eu aprendi a lidar, a gerenciar ele tá esses rico, recursos. Daniel, ele tá rico. Resumindo, pagou a conta. Resumido, paguei a Ele conta. continua gastando muito, mas tá ganhando muito mais, aí fica rico. Eu paguei a conta em 6 meses. E quando Aí, eu me ó. propus a pagar essa Tá conta, eu consegui pagar essa conta em 6 meses, né, em 2019 para 2020 ali, né, plena pandemia e tal. Graças a Deus consegui honrar aqueles compromissos. Limpei meu nome, que tinha 48 inscrições no Serasa. Eu sei o que que é 48. isso. E nunca Você mais. sabe? Nunca, Sérgio, sabe o que é isso? não, Oh, acho que não. Mas o fato é que. O fato Não, é que essa essas, fama não desfaço, não. Não, mas essas 48 inscrições no Serasa, Daniel, eram. Lembra que eu falei que eu aluguei um prédio, né, que eu chamei a equipe e tal? 32 dessas inscrições eram referentes àquele prédio. Por quê? Porque eram 12 unidades consumidoras. Então, 36 inscrições no Serasa eram em Era só decorrência de energia. da conta de energia, que eram 12 unidades consumidoras de energia lá. Eram 12 salas, sala e antessala, 24, né? 24 salas. Então, Pagou uma conta já. paguei isso aí tudo, paguei todas as outras despesas, as coisas que estavam no meu nome, negativado, enfim. Hoje o meu patrimônio, graças a Deus, é muito maior do que a dívida que eu tinha naquela época. E eu aprendi a prosperar. Mas isso não é o mais importante da prosperidade. É aquilo que o Sérgio falou. Eu quero ter tempo para levar meus filhos na escola. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho tempo para... Liberdade. Eu tenho De tempo. tempo, de espaço. Para ter o meu primeiro momento, que eu chamo de primícia, E financeiro. né, na minha rotina diária, eu chamo de primícia. É o primeiro momento que eu tenho no meu dia, quando eu acordo, é me conectar com aquilo que eu acredito, com a fé que eu tenho, que é me conectar com Deus. Então eu faço isso antes de qualquer coisa. Depois Coloca eu o dou um terno e beijo vai na minha pra luna. esposa, depois eu faço uma oração com meus filhos, tomo café, vou deixar os dois na escola, junto com a minha esposa. A gente poderia revezar, né? Mas a gente faz isso junto. A gente vai juntos, vamos para a academia logo em seguida. Depois da academia é que começa a minha rotina de trabalho. Eu venho, tomo um banho em casa, moro muito perto do escritório, já fico no escritório até meio-dia. Da meio-dia eu paro tudo, vou pegar minha esposa, vamos pegar meus filhos na escola, almoçamos juntos, eu dou uma descansada depois do almoço, depois eu volto para o escritório às vezes. E aí depois volto, vou treinar meu jiu-jitsu, vou dar aula, vou fazer... Ele não falou. Essa é a minha rotina. Ele não falou, mas o marketing jurídico dele é muito mais fácil que o nosso, Sérgio. Sabe por quê? Porque ele pega os casos de grande repercussão. E aí a Rede Amazônica fala o nome dele, as outras emissoras, ele tem... Eu aprendi, Daniel, que em relação a esse tipo de marketing, né, digamos assim, por assim dizer, o importante é que ele seja muito natural. Sim. Eu estava querendo fazer algo muito superficial, Não muito tem como. artificial, né, digamos assim. Como? Produzindo aqui um conteúdo e tal, essa coisa. Funciona também, né? Mas para mim fez mais sentido quando eu comecei a trazer casos reais em que eu estou atuando que chamam atenção da mídia por algum motivo. Então isso começou a fazer muito sentido para mim. E eu acabei descobrindo isso sem querer. Fiz um vídeo, esse vídeo viralizou lá por causa da repercussão do caso em si. E eu falei, cara, isso funciona, vou começar a fazer mais. E comecei a fazer. Estou muito no começo ainda, né? Eu não tenho a expertise de vocês ainda nessa questão de marketing jurídico, mas eu estou aprendendo. E a gente vai... Deixa eu contar uma que vocês junto. falaram de negativação. Minha mãe dizia que eu era mão de vaca. Minha mãe estava errada, eu era bem pobre. Mão de vaca é quando você tem, não gasta, eu não tinha. Vou contar essa rápido. Eu fiz uma faculdade que é anual, geralmente é semestral, e particular. Eu formei os 60 meses, os 5 anos, pagando 5 mensalidades. Vou explicar para vocês. Não aprendam isso, tá? Eu passei no vestibular, paguei a matrícula e não paguei os outros 11 meses. Por quê? Porque eu não tinha. Era noite, trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade à noite. Ano seguinte, passei em todas as matérias. Ano seguinte, para fazer a matrícula do segundo ano, que seria o terceiro semestre, você tem que renegociar o que está em aberto. Sim. Renegociei, paguei a entrada, não paguei o ano todo inteiro. Então eu formei E assim 5 anos sucessivamente. pagando 5 mensalidades. De 60, eu não paguei
55. 55. Paguei 5. E eu tinha um crédito interno que eu deveria pagar metade da mensalidade e alguém que já tivesse usado esse crédito, um recém-formado, pagaria os outros 50%. E assim sucessivamente. Então, eu não pagava meus 50% e alguém pagava os outros 50%. Mas, enfim, eu não paguei. Quando eu formei, eu devia 55%, que eu deveria ter pago, e eu deveria começar a pagar 50% da mensalidade de alguém. Óbvio que eu não paguei. Porque eu não quis? Não, porque eu não tinha. Formei em 2006, tá? 2007, 2008, 2009, 10, 11. Eu não conheço um bom pagador sem dinheiro. Eu fiquei 5 anos negativados, que é o prazo que pode ficar negativado. Então, todos os meses, algumas vezes por mês, meu telefone tocava da faculdade. Não era para me dar um bom dia só. Era para perguntar se eu tinha previsão de pagar. O senhor deve? Eu sei. O senhor vai pagar? Não sei. O senhor tem previsão? Infelizmente não. Porque eu não tinha. Transcorreu os 5 anos. Depois de 5 anos, deixa de ser exigível. Certo? Certo. 2011. Eu cheguei em Manaus em 2010. Depois que eu já estava em Manaus, que eu cheguei em 2010, 2012 eu fui a Salvador. Ganhei uma grana, sobrou uma grana. E eu fui na faculdade. Fui no financeiro, 7 anos depois. Fui no financeiro, falei, eu quero negociar o que eu devo. Aí, CPF e tal, no balcão, a moça foi lá, voltou com um papel de uma certidão, nada consta. Falou, o senhor não deve nada. Falei, então, eu devo. Eu sei que eu devo. Esse documento, eu entendo o que é, mas está errado. Eu devo. Eu preciso conversar com alguém que resolva para mim. Vai daqui, vai de lá, vai daqui. Fui parar na mesa do coordenador jurídico da faculdade. Aí ele falou, o senhor quer negociar? Eu falei, quero. Segundo os nossos sistemas, você não deve nada. Falei, segundo os sistemas, não deve nada porque tem 7 anos. Já transcorreu 5 anos, mas eu continuo devendo. Porque eu tenho uma dívida moral e de gratidão. Porque alguém pagou meus 50%, eu não paguei de alguém, então eu devo muito. Aí ele saiu, voltou. Eu lembro a reação dele, cara. Ele falou, deixa eu ver se eu entendi. Tem mais de 5 anos, a gente te cobrou durante 5 anos, e você está voltando depois de 2 anos após os 5 para pagar? Ele falou, isso nunca aconteceu aqui na faculdade. Vai lá, volta, o clima já fica mais leve, né? Ele falou, vou receber alguma coisa. Vai entrar alguma coisa. Ele trouxe um relatório. Ele falou, vou tirar juros e multa e abater, diminuir o principal. Eu falei, não vou ser hipócrita de dizer que eu não aceito diminuição de juros e multa. Mas não é razoável eu pagar menos que o principal. Isso. Ninguém acreditou, parou o financeiro da faculdade. O que eu quero dizer com isso? É proporcional à fase de vida. Claro. A gente tem que ter consciência do momento. Tem hora que você deixa de pagar porque você quer? Acredito que nenhum dos 3 aqui deixa de pagar porque quer. Deixa de pagar porque não tem. Ou porque gastou dinheiro errado e tal. Mas não ter a consciência de que precisa voltar lá depois e pagar, não é razoável. Então, eu trago isso como case. Eu brinco que minha mãe dizia que eu era mão de vaca, é mentira, eu era pobre. Porque não ter, não é que você joga pra cima e escolhe a conta. Podia cair onde caiu isso, eu não ia pagar. Porque não tinha. Pronto, não tem, é fácil. Simples. Agora tendo, não tem como deixar de pagar. Mas tendo depois, imagina o crescimento aqui, de algum momento, o pessoal da faculdade vai falar, estudou de graça, caloteiro, não nos... e tá certo, tá? Se a reflexão deles seria correta. Claro, claro. Nos alavancou, usou o nosso crédito, usou nosso dinheiro, agora paga de bom moço e quer dar mentoria de gestão de escritório e de financeiro. Não é razoável. Então, é fácil a vida inteira? Não, é bem difícil com momentos de facilidade. São anos de bastidores para minutos de palco. É assim que funciona. Eu quero viver no palco. Não vai rolar. Porque para uma peça e entrar em cartaz, tem milhões de ensaios de bastidores. E estão chamando a atenção da gente para... acabar com a conversa, né? Parar de falar. A gente fala demais. Não, vamos ter outros episódios. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira. É o papo Sérgio... infinito, a gente conta mentira, conta verdade. Só esses 5 minutos aqui finais do Sérgio já vale a mentoria. Obrigado. Porque a gente não está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre caráter, a gente está falando sobre responsabilidade, sobre valores caros, que são caros. Né? Principalmente um bom caráter. Foi por isso que eu conectei com o Sérgio. Eu vi que era real, ele tinha alguma coisa para ensinar. Só de a gente ouvir, e às vezes uma frase vira uma chave na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Sabe quando foi que virou a chave na minha vida para mudar esse resultado que eu tinha de ter o nome negativado? Porque para mim aquilo não era problema. Se eu estou com o nome negativado, eu compro um carro ou faço uma viagem e tal, uso o cartão da minha esposa, uso a conta do meu filho, uso o nome de alguém, o CPF de alguém, enfim.
Por quê? Porque eu aprendi isso sem que ninguém tivesse que me falar. Foi no observando automático. alguém. Foi no automático. Observando alguém que era uma referência para mim, certo? E eu tenho muito orgulho de dizer que depois que eu mudei o meu comportamento em relação a finanças, aquele mesmo presente que eu lhe dei que você falou aqui fora do ar, acho que estava fora do ar, aquele mesmo presente que eu lhe dei, eu também dei para o meu pai, que foi a minha maior referência em relação a como tratar seu recurso financeiro. E o meu pai mudou seu comportamento também hoje, graças a Deus, em relação à questão financeira. E Quer hoje saber? nós temos uma outra realidade financeira, graças a Deus. Somos... Eu vou falar aqui qual foi o Próximo. presente que o Cândido me deu. Ele me deu um cheque em branco. É verdade. É verdade? É verdade. Foi um cheque em branco. É. E aí, esse cheque em branco, meu irmão, o valor dele é infinito. E eu falei assim, Daniel, você está livre para prosperar, meu amigo. Aquilo que eu recebi, eu tô compartilhando com você. E se você aplicar na sua vida, isso que você vai aprender aqui é um Como é que seminário, fala na lá no verdade, sobre digital? finanças. Como Né? é que fala lá no digital, Sérgio? Quem tiver interesse, deixa uma mensagem aqui. Arrasta Pois para é. cima. Né? Não, do Aquele Sérgio que lá. não saiba Ó, mais. faça um depósito. Ou faça qualquer pergunta, valor. quem tiver interesse, eu pergunta nas redes sociais do Instagram do Daniel ou do Cândido, ou @Vieira Sérgio. Adiciona, segue lá, segue nós três, segue o ADV Taon. Vamos fazer esse cross entre os públicos. Eu também digo que a gente precisa pedir. Às vezes a gente acha, subentende. O pessoal está Já assistindo, sabe, vai saber, vai me adicionar. Não, @Vieira Sérgio, Cândido Neto. @DanielPereira.adv e ADV tá on. @Cândido Neto, _ADV. É assim também. E olha só, Às vezes eu esqueço. esse aqui foi um papo muito agradável. Quero agradecer. Sérgio, Obrigado. isso aqui você tem... Assim como o Fred encheu teu saco lá, você também foi um dos caras que eu disse, eu não posso decepcionar esse homem, eu vou ter que fazer, nem que seja para levá-lo lá, aí pode acabar. Agora, isso aí. pelo contrário, a gente vai continuar com força. Cândido, Eu meu quero irmão, deixar um convite aqui para aqueles que estão assistindo ou que vão assistir, assim como você já falou aqui, né? Vamos fazer um workshop, alguma coisa e tal. Já vou deixar o convite aqui porque você vai ficar obrigado a fazer. Olha e aí. vai ficar obrigado a me convidar o Sérgio também, e eu estou à sua E disposição. esse pessoal todo tem que me ajudar. É que vocês estão ouvindo, Quem né? está aqui já está comprometido com o Já está negócio. comprometido. Então, olha para essa câmera aí, Cândido. Deixa aí uma mensagem de 30 segundos que as baterias da câmera estão acabando. Agradecer a todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir. Agradecer o convite do Daniel. É uma honra para mim estar sentado aqui à mesma mesa que o Sérgio Vieira. E dizer que nós estaremos juntos em outras oportunidades, certamente. E nós contamos com a sua participação, com a sua presença nos eventos. Eu tenho certeza, você tem muito a aprender principalmente com o Sérgio, com o Daniel. Eu dou uma pequena contribuição. Sendo bem sincero mesmo, dou uma pequena contribuição daquilo que fez sentido para mim e eu faço questão de compartilhar com outras pessoas. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, espero que tenha feito sentido. Obrigado. Sérgio Vieira, sua vez, meu amigo. Aqui, Obrigado pelo convite, sempre uma honra estar com vocês. A gente troca muito figurinha no offline, o Cândido é parceiro, o Daniel é parceiro, a gente é amigo, mas sempre bom trazer isso e deixar isso eternizado para quem quiser consumir. Insight rápido, não delegue responsabilidade, seja o responsável pela sua vida e colhe os frutos e pague as contas dos sucessos e insucessos. Ter time é importante, delegar é importante, tudo isso é importante. Depois de você conseguir fazer isso de alguma forma sozinho, até para poder saber delegar e orientar, você precisa saber fazer. Então, não delegue responsabilidades. Cada um é dono do seu próprio rumo. Show, maravilha. Eu agradeço a esses dois caras Tá ficando bom nisso, hein? Tá ficando, né? Tá ficando bom. Estamos encerrando Não é aqui nem mais um precisa cortar episódio. muito, Quero né? agradecer ao ProOffice, da nossa amiga Carol, que nos disponibilizou esse espaço aqui e que eu acho que a gente vai fazer uso com mais vezes, com certeza. Rua Salvador, próximo ao Campo Sintético, prédio comercial, 12º andar. Você, colega profissional do direito, da advocacia ou de qualquer outra área, que quer um espaço em Manaus e não tem, ou quer ter um ambiente diferenciado, venha conferir, que eu sou exemplo que o ambiente aqui é acima da média e agrega valor para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.